Olá pessoal, hoje vou falar um pouco sobre confissão sacramental. Por que confessar os pecados com um padre? Por que não simplesmente olhar para cima e falar, não, eu me arrependo? Bom, primeiro, para mim foi muito natural a confissão sacramental a partir do momento que eu me converti. Foi natural porque eu já tinha uma noção de que se eu falasse, não, eu me acerto com Deus, eu ia me enganar. Isso é pessoal, eu sabia que eu ia me enganar, que eu ia inventar coisas e tal. E que a minha consciência moral não ia se desenvolver, eu não ia ter o mesmo, a mesma experiência do que se eu fosse lá realmente confessar com um padre. Essa é a primeira coisa. E eu acredito que é por isso que Deus fez desse modo. No Evangelho tem lá, Cristo fala, aqueles pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem serão retidos. A Didaquê, que é o primeiro catecismo escrito pelos discípulos de São João, ela fala de confissão, de confessar os pecados, para poder receber a Eucaristia, tá? Isso está desse modo na Didaquê. Então os primeiros cristãos já tinham essa prática. E hoje em dia, veja, as pessoas estão muito perdidas nessa área de consciência. É um fato. As pessoas hoje muitas vezes se sentem confusas, a consciência moral está pior das pessoas, elas raramente se questionam sobre o que elas estão fazendo de certo e errado. E mais ainda, eu acho que as pessoas estão projetando essa falta de desenvolvimento da consciência moral para o tratamento psicológico. As pessoas... não é que... Veja, existem problemas que são problemas morais e são problemas de melhora pessoal, de confissão e de pecados, de ofensas a Deus. Essa é uma coisa. E existem problemas que são matéria de tratamento psicológico, que são problemas desse tipo de tratamento. O fato das pessoas não estarem sendo atendidas na primeira área está jogando para a segunda área coisas que não seriam pertinentes dela. É isso que eu estou falando. Não estou falando que a confissão substitui o tratamento psicológico. Mas as pessoas têm que tomar cuidado, porque eu realmente acho que o fato delas não estarem meditando a consciência, pensando sobre os males delas, pensando sobre o que elas podem melhorar, isso está gerando um peso maior na psique das pessoas do que deveria estar. E isso está levando as pessoas a desenvolverem outros problemas, depressão, outras coisas assim, que estão passando para essa outra, que estão sobrecarregando essa outra área de tratamento. Então, o que está acontecendo é que as pessoas perderam esse hábito da confissão e elas não se tornaram mais livres, elas estão soltas, elas estão melhor. Não, na verdade, elas parecem estar pior do que já estiveram e agora elas têm essa dificuldade. Mas a confissão, eu vou ir lá confessar com um sacerdote? Sim, mas ali ele está representando o Cristo. E se ele for lá e falar os meus pecados? O sacerdote estaria excomungado se ele falar os seus pecados. Ele não tem a menor direito de fazer isso. Ele não pode fazer isso em hipótese nenhuma, em situação nenhuma. É a pior coisa que ele pode fazer com a vida dele se ele fizer isso. Tem até o famoso filme do Hitchcock, chama I Confess, o filme do Hitchcock, que era católico. E o filme do Hitchcock é sobre o padre que houve um crime e ele tem que resolver o problema do crime sem contar o pecado que foi confessado. Mas ele está preocupado em resolver o crime, né? Que ele deixa o crime quieto. De qualquer modo, ele não pode revelar o segredo da confissão. Isso é bem bonito, como isso é preservado. Então não tem essa, o padre não vai contar o seu pecado. Além do mais, a confissão cria esse hábito de a gente fazer exame de consciência. Pensar, poxa, o que eu estou fazendo com meus hábitos, o que eu deveria melhorar na minha vida. Sem exame de consciência, piora muito a vida das pessoas. Claro, eu não penso sobre o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo na minha vida. Imagina, eu particularmente tenho trabalho bastante exigente muitas vezes, filhos, toda a família para cuidar, as pessoas ao meu redor, os meus amigos muitas vezes precisam da minha ajuda. Imagina se eu perder a minha consciência, eu vou ser levado pelas minhas piores paixões rapidamente. É por isso que até o C.S. Lewis, por exemplo, nem era católico e buscava a confissão auricular, ou seja, contar os pecados, falar os pecados para um sacerdote. Isso porque, claro, C.S. Lewis era um protestante muito próximo do catolicismo, sem dúvida, ele era anglicano, que é um caso à parte. De qualquer modo, o fato é que é parte importante da espiritualidade. Isso, sem dúvida nenhuma. Eu diria até que tem um trecho de Isaías, que é muito bonito esse livro de Isaías, e ele fala: seus pecados podem ser vermelho escarlate,
em mim eles serão brancos como a neve. Ou seja, os piores pecados Deus pode perdoar. E a partir do momento que a partir do momento que você está buscando o perdão desses pecados, é aí que você começa o seu propósito de emenda. Porque uma pessoa poderia falar, você vai confessar então para simplesmente tirar da consciência e viver tranquilo. Não, não é isso. Você vai confessar para emendar a sua vida. Você confessa, tem o perdão e, portanto, a possibilidade de emendar. Porque se você não se livra dos pecados, eles ficam lá pairando na sua cabeça. E na medida em que eles ficam pairando na cabeça das pessoas, você não se livra deles, você também não trabalha para vencê-los. Eles ficam presos, eles ficam grudados. Por isso que hoje uma das grandes coisas que gera a crise da igreja, que gera a situação em que nós estamos, é a falta de confessionários. Uma vez eu fui dar uma palestra no seminário da Arquidiocese do Rio de Janeiro sobre doutrina social da igreja, que é um tema que me agrada bastante. E aí eu falei, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer de doutrina social da igreja é colocar um confessionário nas paróquias de vocês e começar a atender a confissão. Falei isso para os padres em formação, né? O pessoal ficou assim, não, mas como assim? A doutrina social e tal. Claro, porque primeiro passo para uma ordem política social melhor é a melhora das pessoas que fazem parte daquela comunidade. E se aquelas pessoas não estão tendo reflexão sobre a sua melhora, não estão emendando suas vidas, você não vai ver essa melhora social. Não é uma questão simplesmente, mexe nas estruturas, que não funciona assim. As pessoas precisam efetivamente melhorar para que a sociedade melhore. E para as pessoas poderem efetivamente melhorar, elas precisam emendar suas faltas. Elas precisam emendar suas vidas, elas precisam refletir moralmente e em consciência sobre o que elas fazem. Por isso que a confessionário é o começo de uma mudança do transocial. Aí o pessoal falou, poxa, faz sentido. É engraçado isso, realmente a falta... E a gente vê que a igreja começa a ir bem quando tem o confessionário lá, quando tem a prática da confissão. Quando que a pessoa deve confessar? Toda vez que ela comete um pecado grave. Mas o ideal é a pessoa ter uma frequência também de confissão. Não, mas a igreja fala para confessar uma vez por ano. Não, não é isso. A igreja obriga a confessar uma vez por ano, supondo que a pessoa tenha uma vida tão reta, tão pura, que ela praticamente não cometa pecados, e ela confessa uma vez por ano para não violar para não cair na vaidade. Esse não é o caso de 99,99% das pessoas. Esse é um caso à parte. As pessoas têm que confessar com frequência, tem que ter uma prática da confissão, uma sequência delas, né? A cada 15 dias, qualquer coisa assim, alguma frequência mínima. E procurar um padre bom. O padre tem que falar, eu te absolvo dos seus pecados, ou ao mínimo, a fórmula mínima, para poder ter a confissão. Não pode falar, vai em paz. Você fala os pecados e ele fala isso. Não, ele tem que efetivamente falar algum tipo de fórmula da confissão mínima que garanta que você teve confessado os seus pecados. Ele tem que perdoar in persona Christi. Mas então os católicos, vocês estão falando que é o padre que perdoa os pecados. Não, não é. É Deus que perdoa os pecados. E o sacerdote o faz, o sacerdote perdoa os pecados. É Cristo que está perdoando, ele está sendo ali o intermediário. Não tem essa. Mas e sem intermediário? Novamente, sem intermediário, a possibilidade de você se auto-enganar é muito grande. Claro, imagina. Não tem intermediário. Eu me acerto com Deus, tá bom? Cuidado com isso. Eu me acerto com Deus, quer dizer, pensem, reflitam sobre um pouco da soberba que tem por trás disso. Eu falo por mim mesmo. Se eu falar isso, eu vou estar cometendo soberba. Se eu falar, não, eu tô me acertando. O fato de eu ter que ir lá, ter que me ajoelhar, ter que falar os meus pecados, muda completamente a minha vida, a minha rotina, muda completamente a minha experiência de contato com Deus. Muda, simplesmente muda, é outra coisa. E eu acho que a vida espiritual, ela é algo que esse ato do perdão, o fato de Deus estar perdoando os nossos pecados, o fato de Deus estar purificando a nossa alma, o fato de Deus estar nos recolocando no eixo, nos recolocando frequentemente, emendando nossas vidas, é o que torna tão bonita a vida espiritual. Porque nós estamos toda hora cometendo os pecados, tendo uma vida podre, tendo nossos problemas, e Deus está toda hora limpando isso, está toda hora colocando a nossa vida novamente de uma maneira transparente que possa ver a beleza eterna. Então eu diria que uma das coisas mais importantes que
que vocês podem fazer, e eu recomendo tremendamente, é a confissão sacramental. Tem um livro do Scott Hahn sobre confissão. Ele é muito bom, eu recomendaria que vocês lessem também. Ele mostra também as raízes bíblicas da confissão, e eu acho que é fora os guias de confissão, procurem. Tem por aí Exame de Consciência para Adultos, que é muito bom. Aquele livro A Fé Explicada, do Léo 13, fala sobre confissão também. Então procurem bons guias de confissão e procurem o sacramento. É isso, gente. Um grande abraço a todos.